Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a antiguidade clássica, também chamada de antiguidade greco-romana, em função de alguns aspectos semelhantes entre a Grécia e Roma, mas óbvio, né, que tem particularidades que você tem que ficar bastante atento. E hoje nós vamos seguir aí nossa programação, tentando cobrir todo o conteúdo do ensino médio com a história de Roma e os seus 3 períodos: a monarquia, a república e o império. Então, vamos à aula. Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Mello, para a gente falar de vestibular, e hoje nós vamos falar, então, do Império Romano, tudo bem? Tema bastante aí presente nas provas de vestibular. Olha, o primeiro conselho que eu dou para vocês é a periodização. Eu sempre falo que é fundamental para você se localizar na linha de tempo. Então, essa periodização, né, tem que ser já de cara aí, dominada por você. Então, a história romana tem, né, começa com a monarquia, vai para a república e depois tem o período do império, tudo bem? Depois eu coloco para vocês aí um resuminho com as datas e tudo mais. Eu resolvi colocar aqui o resuminho para você, mas eu peço uma coisinha, não fica preocupado com essas datas por enquanto, tudo bem? Em relação ao período monárquico, é um período ainda muito envolto em lendas, certo? A arqueologia, óbvio, que fez muita pesquisa, né? Existem formas de se conhecer a história, né, que não seja apenas pela escrita. E por que eu estou falando isso para vocês? Geralmente, as provas, né, do vestibular sempre foca naquilo que é mais fundamental dentro de uma civilização, certo? Dentro da história de um país. Então, a atenção especial para vocês, pelo menos em termos de incidência, já que aqui, como eu disse, o foco é o vestibular, é o período republicano e o império. Mas nós não podemos passar em branco. É isso que eu vou fazer com você. Eu vou, né, falar também sobre o período monárquico. Eu gosto de falar de 3 lendas, principalmente aquelas que vão nos auxiliar a entender aspectos da economia, da sociedade e da política romana do período. E a primeira delas é nada mais, nada menos que a fundação da cidade. Ela também é contada por meio de uma lenda, a lenda dos irmãos Rômulo e Remo. Então, diz a lenda, eu vou contar aqui de forma bem resumida, tá, gente? Para a gente, no objetivo. Então, Rômulo e Remo, segundo a lenda, foram deixados numa cesta, né, na correnteza do rio Tibre, para serem mortos, né, a cestinha lá que estava com os dois encalha na margem, e uma loba salva os dois. Inclusive, a loba amamentando é uma figura bastante conhecida, né? Tenho quase certeza que você já viu em algum lugar, que é o símbolo de Roma até hoje. Então, o que aconteceu? Os irmãos, segundo a lenda, então, teriam feito um círculo no chão, dividiram ao meio e fundaram a cidade, certo? Rômulo ficou com um pedaço, Remo com outro. Agora, não sei se você tem irmão, gente, mas se tiver, fica mais fácil entender o que aconteceu. Você acha que o irmão vai respeitar, gente, o espaço do outro? Né? E foi isso que aconteceu, gente. O Remo teria invadido o espaço do Rômulo. E aí o Rômulo fez aquilo que a gente, quando tem irmão, às vezes fala de brincadeira, quando mexe numa coisa sua. Né? A gente não fala, eu vou te matar. E é isso que o Rômulo, tá, fez com o Remo, literalmente matou o Remo. Então, pessoal, essa lenda, além da fundação, né, da cidade, ela também, né, nos conta o regime, né, que foi a monarquia, como eu já tinha antecipado, e Rômulo, o primeiro rei de Roma, certo? Então, é uma lenda que eu gosto de contar aí, para a gente já começar a história bem do princípio, né, como eu disse, da fundação da cidade, e que Roma também adotou a forma monárquica de governo. A outra lenda do rapto das Sabinas. Olha, veja, o rapto das Sabinas. Então, nos auxilia a lembrar que não havia só latinos, né, na Península Itálica, ou seja, existiam, por exemplo, os sabinos. E aí eu aproveito para lembrar da questão do povoamento, que é bem também no princípio,
qualquer civilização que você está estudando. Então, veja, no norte da Itália estavam os etruscos, que vão exercer um importante papel aí na história romana, certo? No centro estavam diversas tribos, mas eu destacaria, né, tenta focar naquilo que é importante para você. A tribo dos latinos. Não tem como errar, pessoal, né? Nós falamos português, que é uma língua derivada do latim, não é isso? O latim era a língua falada em Roma. Então, você não vai esquecer. Os latinos, né, que fundaram Roma. E no sul da Itália, eu falei também já para você, mas para você não precisar voltar lá atrás, eu vou relembrar. Estavam, né, que seria ali, vamos dizer, a sola da bota, certo? Da Península Itálica, estavam os gregos, eles tinham fundado várias colônias, né? Com certeza, se você assistiu a aula, você vai lembrar. Eu deixei aqui o mapinha, depois você dá uma parada, dá uma olhadinha com calma, tudo bem? Mas eu dou uma sugestão, tenta focar nesses três aí, certo? Então, repetindo, no norte os etruscos, no centro os latinos e no sul os gregos. Eu acho que você vai conseguir, com essas informações, se virar bem aí, caso exista algum questionamento sobre o povoamento da Itália. Então, como eu estava dizendo, a lenda diz que houve, né, marcaram jogos, os latinos contra os sabinos, e durante os jogos, os romanos teriam, então, né, os latinos, no caso, teriam raptado as sabinas. Então, eu gosto, como eu estava falando dessa lenda, além da gente lembrar dos povos, né, que vão compor aí a origem da Península Itálica, nós também, né, vamos reforçar essa ideia de que foi uma miscigenação de povos, certo? A terceira lenda que eu gosto de comentar é a lenda da casta Lucrécia. Então, segundo essa lenda, Lucrécia era uma filha, né, de um grande proprietário de terra, e ela teria sido violentada pelo rei Tarquínio. Alguns falam do filho, ter sido filho do Tarquínio, outros do próprio Tarquínio, isso não importa muito. O importante é que, então, os grandes proprietários, indignados com isso, se reuniram e derrubaram Tarquínio. Então, mostra o quê aí? O fim da monarquia romana. E lembrar da força dos grandes proprietários, né? Foram eles que derrubaram lá o Tarquínio. Então, essas três lendas, elas ajudam a gente começar a entender, então, essa formação de Roma. Legal? Quanto povoamento, forma de governo e alguns aspectos da sociedade também. Bom, então, olha, gente, terminando a monarquia, o que vem? A república. Quando você estuda a república, sobre os aspectos político, econômico, social, você também pode inferir algumas características da monarquia. Então, vamos ao período republicano. Pessoal, a palavra república, do latim, res publica, ou seja, coisa pública. Aí, você vai ter que ter um pouco de cuidado. Como eu sempre falo, é um dos raros momentos onde o nome pode enganar você. E o examinador pode, justamente, para saber se você estudou direitinho, fazer essa, entre aspas, pegadinha. A república foi um ato conservador. Como nós falamos, né, quando eu terminei de falar sobre a questão da lenda da casta Lucrécia. Foram os grandes proprietários que derrubaram o rei. Então, você tem que inferir o quê? Se foram os grandes proprietários, quem vai mandar em Roma a partir desse momento? São os grandes proprietários. Então, e tem um nome que você precisa lembrar, que são os patrícios, certo? Que deriva da palavra pater. Então, pater, ou patre, família. Os patrícios são os grandes proprietários. Talvez assim você não esqueça mais. Aí tinham os plebeus, que eram os pequenos proprietários, né, e os que não tinham propriedade. Mas vamos por ordem. Então, já entramos num aspecto social aí com um pouquinho mais de detalhes, né, inclusive nomeando. Então, você tem que ficar atento, quando estudar a história de Roma, o papel dos patrícios, o papel dos plebeus. Tomem cuidado, pessoal, porque plebeu, alguns alunos confundem com escravo, hein? Cuidado com isso aí. Às vezes a literatura, os filmes, por aí que a gente assiste, fala muito dos plebeus, e a gente pode criar aí uma
visão distorcida do que é o plebeu, tudo bem? Então, como eu disse, não pode confundir com escravo, ele é um proprietário, né, pequeno, mas é proprietário, tudo bem? Bom, então, isso posto, os patrícios vão controlar essa república. Por isso que eu disse no início que a república é um ato conservador e é uma república patricinha, tudo bem? Você não vai esquecer mais. Bom, o que eles fizeram? A monarquia, pensa junto comigo, a monarquia é um poder de vários, né, ou de uma pessoa. Com certeza você lembrou de uma pessoa. E a república vai tentar fazer justamente com que isso não aconteça, que o poder fique, né, meio, vamos dizer, fragmentado. Agora, tomem cuidado, fragmentado não quer dizer fraco. É fragmentado para distribuir, né, esse poder entre os proprietários de terra. A principal instituição, né, da República Romana era o Senado. Era composto por 100, né, pessoas, 100 membros, depois passou para 300, isso, né, com certeza não será especulado com você, mas você tem que lembrar disso, tá? Fica com o número de 300, que é o número, né, final. Então, vejam, 300 grandes proprietários vão compor o Senado. O Senado era vitalício. Então, quando vocês forem estudar lá as demais instituições romanas, você vai ver, por exemplo, que tinha uma chamada consulado. Quando você for lendo, você vai ver que as atribuições de um senador e de um cônsul, algumas vezes coincidem ali, você fica até um pouco confuso, né? Qual era a função de um, qual era do outro. Mas não se preocupa com isso. Pensa assim, o consulado era 1 ano o indivíduo ficava. Veja, por mais força que esse poder tenha, entre um poder que é anual e outro que é vitalício, né? Pensa comigo, quem é que vai, né, no fundo, mandar em Roma? São os senadores, certo? Então, só voltando à ideia, depois, como eu disse, coloca uma listinha aí, se for o caso, né, as instituições das demais, mas tinha os cônsules, né, para antecipar um pouquinho, que era sempre em número de 2, gente, por isso no plural, você vai ver que está sempre no plural. Os cônsules eram 2, os censores, os questores, e assim por diante. Então, sempre no plural, certo? Na sequência, eu vou colocar aí, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas, legal? Veja, as assembleias nomeavam os demais cargos, as chamadas magistraturas. Sempre lembrando, exclusividade dos patrícios. Os plebeus não participavam. Então, veja, gente, dessas instituições, a mais importante, como eu estava dizendo, era o Senado. Uma coisa, gente, também fundamental, que cai muito nas provas, é o chamado conflito patrício-plebeu. Então, como eu estava dizendo, os patrícios tinham, né, acesso a todas essas instituições que eu acabei de relatar, mas os patrícios não tinham acesso ao poder, era a exclusividade dos patrícios. Só que tem um detalhe que, paralelamente a essa história toda, está havendo a expansão romana, né? A cidade de Roma começa a expandir e precisava do papel, né, dos plebeus no exército. E aí, o que os plebeus fizeram? Eles fizeram uma espécie de uma greve, não iam mais lutar. E como, né, os plebeus, como sempre, né, são maioria, os patrícios tiveram que ceder e foram, né, concedendo alguns direitos. Só que isso, gente, não foi de forma assim tão simples. Então, como eu disse, por meio de uma espécie de uma greve, ou seja, a recusa, cuidado, gente, que não é de trabalhadores, tá? De lutar no exército. Em teste, geralmente, fazem essa, né, pegadinha aí. Lembre-se, trabalho é com escravo. Daqui a pouco nós vamos falar deles. Então, os plebeus, por meio dessas greves, vão conquistando vários direitos de participar também das decisões políticas. Só que você também tem que ter um cuidado, pessoal, que Roma não vai para a democracia, como foi o caso de Atenas. Roma, você já sabe, por isso que é legal ter aquela visão já bem, né, inicial dos períodos. Você sabe que depois da República virá o Império. Então, Roma não vai ser democrática. Embora muitas leis, né, tenham meio sido copiadas dos gregos, por exemplo, eles acabaram com a escravidão por dívidas,
deram uma coladinha ali, né, dos gregos, certo? As leis passaram a ser escritas, a lei das 12 tábuas, então foram todas reivindicações dos plebeus. Mas como eu estava dizendo, o que vai comprometer, pessoal, para que Roma não fosse, então, para a democracia, fosse para o império? É que, paralelamente a tudo isso, estava havendo a expansão romana. Então, Roma, você vai pensar, bom, você pega um mapa, eu vou colocar aí também para você visualizar. Mas pensa nisso, independente, porque lá na hora da prova, talvez você não tenha um mapa, certo? Então, tenta mentalizar isso. Roma está, grosseiramente falando, no centro da Itália. E aí vai expandir tanto para o norte quanto para o sul, certo? Como eu disse no começo, no norte estavam os etruscos, então houve, né, a conquista, ou, no mínimo, a miscigenação com os etruscos. E no sul, com os gregos, a mesma coisa. E aí Roma acaba conquistando a Península Itálica. Então, aquela famosa bota, né, imagina, então agora está na mão dos romanos. Então, esse conflito patrício-plebeu aconteceu paralelamente a essa expansão. Então, Roma sempre, né, teve como característica esse poder do exército muito forte, certo? Porque ele era necessário para a expansão. Agora eu quero dar, como eu sempre faço, uma paradinha para você pensar, porque, veja, se eu falar e você só anotar, talvez fuja da sua memória isso logo. Eu quero que você pense junto comigo, porque aí eu sei que você não vai esquecer mais. Então, veja, nesse período que nós estamos estudando, antiguidade, expansão territorial, você conclui que houve uma expansão também da escravidão? Sim ou não? Primeiro. Então, você percebeu? Por que eu questionei você? Porque aí você já sabe o seguinte, bom, então na monarquia, se a expansão era menor, o que você tem que concluir? Que a escravidão também não era tão representativa quanto no período republicano, certo? Porque a escravidão, ela pressupõe essa expansão. E outra coisa, gente, que os vestibulares, os examinadores costumam fazer. Você percebeu a diferença, então, do que aconteceu com a Grécia e o que aconteceu com Roma? Porque, veja, as cidades, pessoal, foram fundadas, né, por exemplo, Esparta, Atenas e Roma, foram fundadas mais ou menos na mesma época. Mas vocês estão vendo que Roma vai para uma direção diferente? É como se você imaginasse uma estrada, né? E aí, num determinado momento, ela se bifurcasse. Ou seja, Atenas, em especial, como eu já disse, foi para um caminho e Roma foi para o outro. Não é mais uma cidade-estado, por exemplo. Isso que o examinador pode cobrar de vocês. A Grécia sempre caracterizou pela cidade-estado, certo? E Roma não. Roma era também uma cidade-estado, só que ela conquista a Península Itálica inteira. Então, ela não é mais uma cidade-estado, correto? Em seguida, Roma vai conquistar ainda outros territórios. Nós vamos ver na sequência da aula as guerras púnicas. Aqui você vê o Império Romano mais ou menos na sua expansão máxima. Quando você olhar, eu vou pôr o mapinha aí para você dar uma olhadinha, você chega na pontinha da bota, você vê a Sicília, a ilha da Sicília. Observe no mapa que a Sicília é quase que uma extensão da Itália. Era assim que os romanos também entendiam. Então, era natural que os romanos tivessem interesse em estender o domínio sobre a ilha. Só que tem um detalhe, você também vai observar no mapa. Do outro lado, né, do Mediterrâneo, existia uma civilização muito importante, que era a civilização cartaginesa. Observe atentamente no mapa a proximidade também da Sicília. E Cartago se notabilizava pelo comércio marítimo. Inclusive, Cartago foi fundada pelos fenícios. Se você estudou bem a Fenícia, sabe que uma das características dos fenícios era a navegação. E Cartago herdou essa vocação, vamos dizer assim, né, econômica do comércio. E você observa com, né, calma aí, você percebe, olha, a Sicília está bem no centro do Mediterrâneo. Era uma ilha estratégica fundamental para os cartagineses. E aí você já viu que vai ter problema, certo? Romanos e cartagineses
vão se enfrentar uma guerra muito fundamental também quando se estuda a história romana, que foram as guerras púnicas, no plural, porque foram ao todo 3 guerras, na verdade, né? Mas então pensa nisso, olha, as duas civilizações têm interesse na ilha, por ela ser estratégica, muito fértil, e então acontecem as guerras púnicas. Que ano foi? Depois você vê a data com calma, mas tenta fixar primeiro em referenciais. É o século 3 antes de Cristo. Vou deixar aqui as datas, mas tente fixar apenas o século 3 antes de Cristo. Então, foram 3 confrontos. Os historiadores costumam, como eu disse, dividir em 3 partes. Tá? A primeira, eu gosto de resumir da seguinte forma: você pensa assim, é uma disputa pela Sicília. A segunda é como se fosse uma revanche cartaginesa. Os cartagineses controlavam naquela época o que hoje é a Espanha, e eles partiram ali da Espanha, atravessaram os Pirineus para atacar Roma. Aí foi onde se destacou, né, tem um papel, com certeza, se você já estudou Roma, você vai se lembrar, se destacou o Aníbal, que levou 37 elefantes nessa expedição. Inclusive, para muitos autores, levar esses elefantes foi um pouco, né, trabalhoso e teria retardado um pouco, né, os exércitos, né, cartagineses, e por isso, foi só isso, mas também tenha ajudado a que os romanos vencessem também essa Segunda Guerra. Mas, pessoal, nessa Segunda Guerra Púnica, os cartagineses estiveram muito próximos de derrotar os romanos. Mas, frigir dos ovos, Roma vence também a segunda. E a terceira, vamos destruir Cartago antes que se recupere. Tá? E aí houve a Terceira Guerra Púnica, encerrando aí esse período. Olha, gente, eu estou tentando ser bem sintético, tá? Se você tiver curiosidade, você, como disse, pode recorrer a um livro didático, a uma apostila, à internet e pegar mais detalhes. Mas, olha, geralmente o vestibular não está muito preocupado com detalhes. Ah, porque ele levou elefantes, porque quantos soldados, quem comandava, certo? Mas, se você gosta de história, nenhum problema também em consultar, certo? Mas você tem que focar agora no fundamental de cada período que você está estudando. E aí, pessoal, ao terminar, então, as guerras púnicas, Roma já era uma cidade totalmente diferente, tá? E eu quero fazer um exercício com você agora. Talvez você ache até chato, mas eu quero fazer junto com você. Eu vou fazer uma pergunta, vou deixar uns segundinhos e eu volto, certo? Nós vamos aí elencar umas 5, 6 consequências dessas guerras púnicas. E por que eu, como disse, quero que você responda antes de mim? Porque eu não quero um aluno, como eu sempre falo, passivo. Eu quero um aluno que faça reflexão comigo, pessoal. Porque, veja, ficar aqui falando tal, é óbvio que eu sei, gente, eu, né, fiz história, eu dei aula há muito tempo sobre isso. Você ficar só anotando aí, às vezes você anota, mas foge. Eu quero que você pare agora o que você estiver fazendo. Nesses segundinhos que eu vou dar, pensa junto comigo, porque aí eu tenho certeza que você não vai esquecer mais. Então, a primeira pergunta. Nesse período que nós estamos estudando, antiguidade, quando você tem uma expansão, né, nós estamos vendo que está havendo uma expansão. O que você acha que, por exemplo, em relação à escravidão, você acha que está aumentando ou diminuindo o número de escravos? Você já até fez essa reflexão comigo, mas eu queria que você fizesse novamente, porque existem outros aspectos que eu quero explorar. Se você respondeu que está aumentando, você acertou, né? À medida que vai havendo a expansão, está aumentando o número de escravos. Pensa comigo também. Quem tem mais condições de comprar esses escravos? Os patrícios ou os plebeus? Com certeza você respondeu os patrícios. Então, o que aconteceu em Roma, pessoal? Os patrícios já eram latifundiários, mas agora são latifúndios com mão de obra predominantemente escrava. E aí, como acontece até hoje, o pequeno não consegue concorrer com o grande. E aí os plebeus vão fazer o quê? Os plebeus vendem suas terras para os patrícios e vão ficar, né, sem terra, no caso. Eles vão ter que sair do campo.
E acontece, então, o êxodo rural. A população começa a se deslocar para as cidades, pensando em Roma em especial, certo? Pessoal, o que eles vão fazer em Roma? Você tem que pensar da seguinte forma. Olha, eles não vão ter colocação de trabalho, porque o trabalho, aí você tem que pensar no que você me acabou de responder, o trabalho agora é escravo. Então, eles vão viver nas cidades e sendo massa de manobra, porque eles não têm uma função. E outra coisa, que na política, pessoal, em qualquer período que você estiver estudando, esse grupo vai perder a força que tinham. Lembra que nós falamos que eles se recusaram a lutar no exército, por isso que, né, conseguiram as conquistas políticas? Agora, como eles vão viver, gente, né, praticamente às custas do Estado, eles não têm mais força política alguma. Por isso que, como eu disse no início, que Roma não vai para uma democracia de modelo ateniense, mas vai para o império, certo? E esses plebeus vão viver, como eu disse, às custas do Estado. Daí surgiu uma expressão política do pão e circo. Porque aí você mantém essa população sob controle, para ela não criar, né, por exemplo, movimentos de rebeldia, certo? Ser uma fonte de problema. Então, os plebeus acabaram sendo dependentes do Estado e massa de manobra, no caso, né, dos patrícios. Agora, pessoal, outra coisinha também que aí eu vou ter que te ajudar um pouquinho. À medida, né, que então Roma expande, vai haver mudanças. Por quê? Como eu estava dizendo para vocês, Roma deixa de ser uma cidade exclusivamente, né, uma civilização voltada para a agricultura, porque percebe, pessoal, às vezes nas entrelinhas aí, na dinâmica da aula, você, né, não para pensar, então eu vou ajudar você a dar essa parada. Pensa, nós falávamos em grandes proprietários, pequenos proprietários de quê? De terra. Tá? Mas agora, Roma, ao vencer, né, ao derrotar Cartago, substituiu o papel de Cartago. E surgiram, então, os grandes comerciantes. Como que os romanos vão chamar esses comerciantes? Homens novos. Então, olha, você tem um novo ator entrando. Então, além dos grandes e pequenos proprietários, dos escravos, você tem os comerciantes. É uma força também, né, que vai se tornar, ao longo da história, uma força política. Então, veja, homens novos ou cavaleiros. Essa é a nomenclatura para esse grupo ligado ao comércio. À medida que vai havendo uma expansão, vai acontecer o fortalecimento dos generais. Dá uma olhadinha aí no mapa do Império Romano para você ter uma ideia. Falar de países atuais para você perceber né, o tamanho desse império. Olha, onde hoje é Portugal e Espanha, hoje é a França, parte da Inglaterra, a Itália, né, vários países aí do leste europeu, certo? Bósnia, Macedônia, Grécia, depois foi para o Oriente Médio, o que você estudou lá, Mesopotâmia, Fenícia, né, o Egito, vários países aí do norte da África, enfim, gente, um império absurdamente, que hoje seria difícil de administrar, você imagina na antiguidade. Então, qual foi a tendência aí? Dos soldados ficarem mais propensos a obedecer o seu general e não o Senado romano. A força vai ficar na mão dos generais. E aí nós vamos entrar na chamada crise da República. Por isso que eu falei para você, fica esperto com 3 a.C. Por quê? A referência das guerras púnicas e todas as consequências dela. Eu falei para vocês, eu não quis ficar preso a números, mas veja, nós falamos, vamos tentar renumerar aqui, olha. Falei 5, 6, né? Olha. Então, a expansão romana, o crescimento do número de escravos, o êxodo rural, a crise da República. Então, são várias consequências que você tem que ficar muito atento. Então, essa disputa do poder vai gerar 2 momentos importantes: as ditaduras e depois os triunviratos. Mas olha, o que eu quero que você pense agora? O poder estava, então, né, pensando no início da República, na mão de 300 senadores, para um só. E você vai entender agora, na sequência, um dos generais
chamava-se Mário. Mário tinha muito poder, isso por volta ali do século I a.C., né? E ele era cônsul. Como eu disse para você, o cônsul, o mandato era de 1 ano. Ele foi reeleito 10 vezes consecutivas, ficou 10 anos. Isso mostra o quê? Que as leis não estavam sendo respeitadas. Por isso, faz parte desse quadro crise da República. Então, Mário governou mais ou menos uns 10 anos. Mário também foi responsável pela profissionalização do exército, ou seja, o soldado ia receber para lutar. Não era mais um exército de cidadãos como no passado. Depois veio um outro general chamado Sila, mais ou menos também o mesmo período. Mas veja, o que eu quero, como eu disse, eu chamei a atenção, a gente poder estar ficando concentrado na mão de um. Depois vem os triunviratos. Roma está caminhando para o império. Isso é assunto para a próxima aula e eu te aguardo lá.